Um homem revoltado e inconformado com a atividade social e humanitária do padre Júlio Lancelotti resolveu invadir uma missa minutos antes da distribuição de comida, do café da manhã para a população em situação de rua, para fazer o quê? Para agredir o religioso. Eu não sou uma pessoa religiosa, não sou, na verdade, uma pessoa, não professo nenhuma fé, mas eu acredito muito nos exemplos positivos que nós encontramos em diversas religiões, e Cristo é uma pessoa, é uma figura, tenha existido historicamente ou não, que traz ensinamentos valiosíssimos na sua obra e na sua postura de vida. E eu vejo o padre Júlio Lancelotti como alguém que, se nós tivéssemos um Cristo nascido e vivendo em nossa sociedade, estaria fazendo mais ou menos o que ele está fazendo, tá? Ali, com a população marginalizada de rua, ele está ali multiplicando os pães, ele está ali multiplicando o vinho, ele está ali levando amor, tá levando dignidade, tá levando, sabe, um pouquinho de respeito para uma população que tem seus problemas, mas assim como na Bíblia, Jesus também estava lá junto com pessoas que tinham problemas, bandidos, às vezes prostituição para mim não é um problema, mas assim, só para trazer um contexto. E você tinha, assim como Jesus, pessoas da sociedade, pessoas das classes ricas, que se incomodavam com ele, que atacavam o que ele faz, assim como atacam hoje o padre Júlio Lancelotti. Ele já foi alvo, gente, do pessoal do MBL, sabe? Ele já foi alvo de empresário, ele já foi alvo de muita gente que tem ódio no coração e que tem um sentimento de, eu não sei, de superioridade, um sentimento eugenista, de querer tratar essas pessoas como se essas pessoas não fossem seres humanos, sabe? Pessoas assim, horríveis, pessoas cruéis, para chegar ao ponto de agredir, de tentar às vezes até armar. Tem uma história aí que eu não vou entrar em detalhes, mas tentaram até entrar em chat e armar uma situação para colocar o padre Júlio Lancelotti numa situação criminosa, sabe? Para dizer que ele seria um criminoso. Então, são pessoas vis, são pessoas baixas. E o padre Júlio Lancelotti, que fica aqui toda a nossa solidariedade, é um ser humano incrível. Ele mesmo, essa semana, chegou nas redes sociais e trouxe a informação de que ele tinha sido mais uma vez agredido. Isso aqui é do Twitter dele. Esse morador da Moca invadiu a igreja, interrompeu a missa aos gritos e me insultou por causa da pastoral de rua. Jogou o celular contra nós e proferiu ameaças. E aí eu tenho um trecho aqui, para que vocês possam ver, que chegou a ser gravado por pessoas que acompanhavam o padre Júlio Lancelotti. Olha só. Vai sustentar vagabundo. Vamos ali, ó. Vamos. Vamos chamar o delegado. Baixa o tom. Baixa o tom o quê? Nós mesmos de comer. O tio sentou na minha casa. Você entrou na minha casa. Você entrou na minha casa. A gente não aguenta mais. Você tava com ele. Você quer o telefone? Telefone? Infelizmente, ou até felizmente, sabe? Vou falar que só esse pedacinho foi gravado, não sei depois, mas deve ter sido. Ele chegou a jogar o celular contra o padre. Eu não vou dizer em quem ele votou, porque eu não sei. Ele não estava usando uma camiseta ali que eu identificasse, mas eu tenho uma boa ideia de quem ele votou para governo, de quem ele votou para presidente da República, tá? Mas não justifica, nada justifica esse ódio e essa agressão a um ser humano tão incrível, tão fantástico, tão necessário quanto o padre Júlio Lancelotti. Eu não sei, é uma sensação não sei, de revolta que me dá. E o pessoal tá falando aqui, nós falamos num corte passado sobre a questão da polícia. O Boulos também compartilhou há pouco um vídeo de um PM, cara, chicoteando um homem. Ele estava armado, fez o homem se ajoelhar para chicotear. Você consegue olhar o quão doente a nossa sociedade tá?
E aí, quando as pessoas vêm falar, você votou nele, votou não sei o quê, Petralha, Lula. Cara, eu votaria em qualquer pessoa que. Se só tivesse essas opções, eu votaria em qualquer pessoa que furtou para tirar esse tipo de bandido, porque crime por crime, cara, tem crime muito pior. Tem crime muito pior, tá? Não é justificar, não, passar pano, não é, porque né, nós estamos falando de um presidente que foi inocentado, um presidente que foi julgado injustamente, mas a gente tem que ouvir isso ainda. Você vota em bandido. Quem é bandido nessa história? Quem é que defende esse tipo de atrocidade contra o ser humano? Isso é revoltante, não é, Anderson? Você que também trabalha direto com as pessoas, você que está na luta social, assim como o Ferrez está, é difícil sobreviver em meio a tanto ódio, não é? Para tentar fazer o bem. Quando eu recebi a notícia do assassinato do Terremoto, conversando com a Laura, que é responsável dos Jornalistas Livres, eu falei para ela que às vezes a gente repete, até para a gente mesmo, sobre várias situações injustas. Às vezes é desesperador porque parece que a gente só está enxugando gelo. A gente faz, daí você fica, pô, que legal, entregamos cesta básica, ou conseguimos construir a casa ali da senhora, ajudamos outra. Mas no final, essa balança, por mais que tenham gente boa, tem tanta gente do mal que você pensa, nossa, como continuar, como ter saúde mental, que é a primeira coisa que eu falo assim, como que eu aguento, como que eu tenho saúde mental, e isso eu reproduzo, e já falei para o Padre Júlio, como eu já falei para o Ferrez, a gente ter saúde mental é a primeira coisa, a segunda é você olhar e falar assim, poxa, eu estou fazendo, a saúde física vai embora também com tudo isso, e daí você tem o Padre Júlio, mas você tem outras pessoas incríveis de uma igreja católica que fez tantas atrocidades na história, né? Basta você ler sobre a Inquisição, mas você tem pessoas como o Padre Júlio, Frei Davi, Frei Sérgio vinculado ao campesinato, pessoas incríveis, né? Você tem o seu Alivaldo Padilha, que é um evangélico, a Mônica, lá do Rio de Janeiro, que foi deputada. Então você fala assim, como que uma pessoa acorda de manhã e fala assim, eu vou lá falar com o Padre Júlio e vou xingar ele, mano? Porque ele estava num momento de Eucaristia, que é esse momento de dividir, de solidariedade. E aí eu lembro várias coisas que envolvem o Padre Júlio, por exemplo, o Arthur Duval chegou a chamar o Padre Júlio de cafetão da miséria, que ia trazer um caso para desmascarar o Padre Júlio, daí depois veio esse caso do MBL, e é o Arthur Duval, gente. O cara que primeira coisa que ele fez, que eu lembro, que era pôr câmera no rosto de pessoas humildes para fazer perguntas que não é popular. Por exemplo, você sabe o que é o STF? Daí chega no centro da cidade, tem um trabalhador ali que não sabe, daí ele ia dar as aulinhas dele. É o mesmo Arthur Duval que falou isso do padre, é o mesmo Arthur Duval do caso da Ucrânia. E é dessa gente que estamos falando. E outra, é algo. Você não precisa ser religiosa, mas você tem que ser humano. O que te faz sair de casa para agredir uma pessoa que está ajudando o próximo? O que isso tanto te incomoda? O que eu acho que o que fica aqui, essa banalidade do mal da Ana Arendt, que a gente vê todo dia no Brasil. É eu chegar e falar assim, eu acho que mais do que prendê-lo, precisa ter um asilo Arcan, falando de mundo nerd aqui, para a gente pôr ele numa cela e tentar tratar e entender o que está acontecendo com esse excessivo ódio. O Bolsonaro ele deu vazão. Tá, mas é exagerado. Essas pessoas, então, são demoníacas e diabólicas a ponto da gente ter que estudá-las. A gente não pode só repreender ou mostrar o que elas fazem, sabe, Tasso? Acho que já passou o momento da gente só mostrar o que elas fazem e fazer elas virarem memes. O cara que se segurou no caminhão e virou meme até mundial, você vendo as entrevistas de familiares, você vê um constrangimento da família que não entendeu o que aconteceu ali.
Então a gente tem que, para além da maldade, a gente tem que tentar compreender a questão psicológica que está envolvida nisso. Porque é uma coisa doentio. O que ele está fazendo demais? Ele não está pegando o dinheiro desse homem. Ele está mandando esse homem lá carregar a cesta com pão. Ele não. E é engraçado, Anderson, eles não percebem a contradição do sistema que eles defendem. Eles querem o quê? Liberalismo. Os Estados Unidos, que é um país liberal, tem a maior população de rua do planeta, se eu não me engano. É muita homeless lá, os sem teto, são gigantes. E aí você tem uma reforma previdenciária, uma reforma trabalhista, você tem uma alteração na forma de se governar que se volta para a elite, que criou e que aumentou drasticamente a população de rua. Aí então o cara defende isso, sabendo, ou se não sabe, que aprenda que essa política pública que ele defende cria essa população marginalizada, sem acesso, sem condições de disputar mercado de trabalho. Então, isso é o sintoma ou é o reflexo da política que eles defendem. E eles não percebem isso. E quando a gente fala que precisa ter políticas públicas de inclusão, precisa ter políticas públicas que acabem com essa história de meritocracia, que deem às pessoas condições, porque daí essas pessoas podem sair dessa rua, daí não. Daí é coisa de esquerdista, daí é sustentável, não sei o quê, é aquele velho discurso de sempre. Mas eles não percebem que a política pública que eles defendem é que causa isso. E aí o que eles querem? Eles não querem mudar a política pública, eles querem exterminar. Como que acaba com o problema do pobre? Acabando com o pobre, matando o pobre. Essa é a visão deles. Amigo, deixa eu te contar uma coisa. O que eles precisam é ler, é estudar. Esse cara que falou com o Padre Júlio, ele está muito mais próximo. Desculpa, amiguinho, eu tenho que te falar isso. Não queria, mas eu tenho que revelar um segredo. Você está muito mais próximo daquele pessoal ali que está recebendo pão do que o Lehman. Então, por não ter embasamento de leitura, você não entende qual é o seu lugar nesse papel. Eu vi pelo seu vestimento, eu não vi diferença de você para muitos dos que estão recebendo pão. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.